Estamos de volta com o Sindicato na TV. Hoje vamos tirar dúvidas sobre o Cadastro Nacional de Informações Sociais, o CNIS Rural. Nesse cadastro estão os dados dos trabalhadores, empregadores e contribuintes individuais, além dos vínculos empregatícios e remunerações. E para nos ajudar a responder algumas dúvidas, está aqui no estúdio a assessora jurídica da CNA, Vânia Ataídes. Está aqui com a gente. Muito bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, muito obrigada. Então, como o sistema CNA pode contribuir para incluir, então, informações dos produtores rurais no sistema? Bom, Marcelo, em 2011 a CNA firmou um acordo de cooperação técnica com, na época, o Ministério da Previdência Social e o INSS. E esse acordo possibilita que os colaboradores e presidentes dos sindicatos habilitados possam fazer a inclusão de dados dos segurados especiais no cadastro do INSS. Dessa forma, quando eles precisarem de algum benefício, chegam ao INSS, eles já têm os dados lá, eles possam conceder o benefício de uma forma mais rápida. E quem pode ser cadastrado? O cadastro ele é feito para todo o grupo familiar, todos os componentes do grupo familiar que exercem a atividade rural na condição de segurado especial. Então, normalmente, o titular é quem que tem a documentação em seu nome, muito possivelmente quem é o proprietário, ou que tem o contrato, ou que tem as notas de produtor em seu nome, ele é cadastrado como o primeiro titular. O seu cônjuge ou companheiro, inclusive homoafetivo, é cadastrado como outro titular. E os filhos solteiros maiores de 16 anos são cadastrados como componentes do grupo. Então, cadastra-se todo o grupo no sistema e os comprovantes de exercício da atividade de uma pessoa, normalmente do titular, valem para todos os membros do grupo. Agora, Vânia, se o cônjuge ou companheiro de um segurado especial não exercer atividade rural, mesmo assim, ele deverá ser inscrito como componente do grupo familiar? Não, o cadastro é para quem exerce efetivamente a atividade rural. Vamos supor que o produtor exerça a atividade com os filhos e a esposa dê aula, né? Então ela é uma empregada rural ela é uma empregada urbana e ela é vinculada à Previdência como empregada. Então vai ser cadastrado o primeiro titular e os componentes. Só pode ser cadastrado no sistema quem efetivamente exerça a atividade rural. Agora, a partir de que idade, então, o filho do produtor que trabalha em regime de economia familiar pode ser incluído no grupo como segurado familiar? A partir de 16 anos. Segurado especial. Segurado especial, sim. A partir de 16 anos, porque a legislação trabalhista hoje só reconhece o trabalho formal a partir de 16. Então, a partir dessa idade, ele pode ser incluído como segurado especial, componente do grupo do pai. Enquanto solteiro, porque a partir do momento que ele contrai uma união estável, ou ele se casa, ou se ele tiver uma propriedade própria, aí ele vai ser titular de um novo grupo. Enquanto solteiro, ele participa do grupo familiar do pai. É importante frisar isso porque se ele se casa ou se ele, que normalmente acontece, traz a nova esposa ou companheira para morar e continua exercendo atividade nos mesmos moldes que já exercia, né? Ele deve formalizar para que ele e a esposa tenham direitos aos benefícios previdenciários. Então ele vai fazer um contrato com o pai de meação, de parceria, de comodato, vai registrar esse contrato e aí ele vai ser titular de um novo grupo familiar, mas eles vão possuir ali alguns documentos em comum de comprovação da atividade. Agora, caso um componente do grupo familiar forme outro grupo familiar, como fica então a comprovação da atividade no grupo antigo? Enquanto ele permanecer, os documentos servem para todos os componentes. A partir do momento, normalmente é o filho que se casa ou a filha que se casa, sai do grupo familiar, naquele período ele tem a comprovação com os documentos da família. A partir do momento que ele forma outro vínculo, ele tem que fazer, ele é um novo titular e ele deve ter a comprovação, aí seria o contrato, né, a forma que ele se vincula à terra e os documentos em nome próprio. Notas do produtor, tudo em seu nome, aí a partir daí ele começa a comprovar o seu exercício da atividade separado do grupo anterior. Agora, qual a diferença entre inscrição e declaração?
A inscrição ela é feita uma única vez na Previdência, é o primeiro cadastro que é feito. Então, o produtor chegou no sindicato e ele entrega a documentação, a pessoa vai tentar fazer a inscrição. Lá vai dizer se ele já teve algum vínculo, se ele já teve alguma inscrição feita no INSS. Se não tiver, vai ser feita toda a inscrição, vão ser colocados dados pessoais, documentação, forma de vínculo dele com a terra, todas as informações dele, ele vai ser cadastrado no INSS. Se ele já tiver algum vínculo, pode ser feito a complementação de dados. No sistema tem uma tela que é só para complementar os dados, vai colocar as informações que ele trouxer ali, a documentação, vai ser cadastrado. Agora, pode acontecer também, Marcelo, da pessoa já ter vários vínculos, ter NIT, ter PIS, ter PASEP, no próprio cadastro já ter vários vínculos. Então, assim, o sindicato não vai poder fazer nenhum tipo de alteração. Nesse caso, ele vai aconselhar que ele procure o INSS vai verificar todos os cadastros que ele possui, eles falam fazer um enlace, eles juntam todos os cadastros, normalizam o cadastro dele, a partir daí o sindicato vai poder fazer declaração, complementação de dados, o que for necessário. Agora, se o titular do grupo deixa de ser segurado especial, como comprovar a atividade rural do restante do grupo familiar? Sim, às vezes acontece do segurado exercer ali em regime de economia familiar, mas ele conseguiu um emprego na prefeitura e ele sai do grupo familiar, mas os comprovantes estão todos em nome dele. Nesse caso, ele vai ter vínculo, vai ter contribuições pela atividade que ele está exercendo e os comprovantes deles vão valer para o restante do grupo. E aí, quando for fazer a declaração, só vai fazer a declaração anual do restante dos componentes que ainda ficaram exercendo a atividade. Agora, se o produtor tiver mais de uma propriedade, ele pode ser cadastrado? Sim, sim. A única limitação é que, para ele ser cadastrado como segurado especial, essas propriedades não podem exceder o somatório delas a 4 módulos fiscais. Se não exceder a esse limitativo territorial, ele é cadastrado, você só coloca lá como que ele exerce a atividade, coloca a terra e ele continua, não perde a condição de segurado especial. Agora, se durante o período de sua vida laboral o produtor trabalhar por um período de uma atividade urbana, ele perde a condição de segurado especial? Ele perde a condição durante esse período que ele está exercendo a atividade urbana. Então, quando ele for se aposentar, vamos supor que ele exercia atividade, passou um período trabalhando como urbano e voltou para a atividade. Ele pode, se ele conseguir comprovar os 15 anos e estar ainda na atividade quando solicitar o benefício, ele consegue a aposentadoria. Isso não vai atrapalhar, só que esse período de atividade urbana não conta como para aposentadoria rural. Agora, se quiser que conte, pode até contar todo esse período, só que ele não vai ter a redução de idade para aposentadoria que hoje o rural tem. Mas ele pode contar, inclusive, esse período para a concessão de aposentadoria. Agora, como os sindicatos podem se habilitar para operar o sistema de INSS e cadastrar o segurado especial no CNIS Rural? O sindicato deve procurar a federação, a sua federação a qual ele é ligado. A federação monta turmas, né? Nós vamos, um instrutor do INSS, um técnico do INSS, um instrutor da CNA, eles passam pelo treinamento de 2 dias, falado sobre toda a legislação do segurado especial, legislação previdenciária, como utilizar o sistema. Eles encaminham alguns anexos do acordo de cooperação pedindo habilitação, a partir daí ele está apto para poder já incluir e prestar esse serviço no sindicato. Agora, é difícil utilizar o sistema? Não, um sistema não é complicado, ele é autoexplicativo, na verdade, você vai colocar os dados pessoais. Então, você vai pedir nome completo, CPF, documentação, então tudo que você vai pedindo, você vai alimentando os dados do sistema. E, caso de dúvida, nós temos no site do canal do produtor, vou mostrar aqui para vocês, tem na tela, tem a tela de cada passo que você queira fazer. Você pode acessar o site cna.org.br/CNIS Rural e lá tem o que é o CNIS, tem o acordo de cooperação técnica e tem um compilado, no caso ali, a inscrição titular. Se você clicar ali, ele tem uma colinha de cada tela que ele vai pedir antes de você
fazer o cadastramento, você pode acessar e pode tirar as dúvidas, o que é que vai ser perguntado. Você já pede para o produtor, olha, o senhor tem documento, tem esse documento, o senhor traz isso para mim, e com base nisso, você vai fazendo o cadastro, mas ele é autoexplicativo, e em caso de dúvida também pode mandar para a federação, que a gente encaminha as questões, mas a grande maioria dos questionamentos são tirados no curso mesmo. Agora, depois de efetuar o cadastramento, o sindicato deve manter algum documento em arquivo? Sim. Toda inclusão de dados que se faz no sistema do CNIS, ele é baseado nos documentos que o produtor traz para a gente. Então, nós montamos duas pastas, começa com entrevista do produtor, você vê se ele se encaixa realmente como segurado especial. Pega a documentação dele, separa em ordem e pega a autorização dele, faz a inscrição e pega a declaração dele, a autorização dele para aquele serviço. Então, você vai entregar uma pasta com essa autorização para o segurado com os documentos originais dele, organizados na ordem, e vai manter no sindicato uma cópia de toda essa documentação. Para posterior, se houver a necessidade de alguma fiscalização, de informação do que foi prestado, do que foi incluído, o sindicato está resguardado e tem toda a documentação ali para respaldar de algum problema, porque, na verdade, é um serviço muito sério que tem que ser feito, né? É a inclusão de dados de base do governo. Então, e como é feito tudo com base na documentação, tira-se cópia da documentação, arquiva no sindicato. Agradeço a participação, então, da assessora jurídica da CNA, Vânia Ataídes. Muito obrigado, tenha um bom dia. Bom dia.